Boa tarde, Arthur, tudo bem sim? Boa tarde, Renato, tudo bem com vocês? Ótimo, excelente. Tudo certo. Olha, não está tudo certo com a mãe, que nós vamos ouvir agora, ela que é moradora aqui do bairro Hidráulica, e o filho que estuda na escola estadual Moisés Cândido Veloso. Não vamos por hora, Renato, identificar a mãe, até para não identificar também a criança envolvida nesta situação. Apesar de ter um registro policial e a mãe também já ter ido no conselho tutelar. Chama atenção a história em que a mãe vai contar agora. Bom, o teu filho, ele estuda na escola Moisés Cândido Veloso e foi pedido na semana passada, na quarta-feira, para fazer um trabalho de história. Que trabalho era esse? Boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde. Agradeço a oportunidade de trazer a público o que aconteceu com nós aqui em casa. É até meio ridículo a situação que eu estou passando, sabe? Porque foi pedido pela professora que fizesse um trabalho na aula de história, e esse trabalho era para ter um desenho sobre um filósofo e a biografia. Daí, passaram 2 aulas fazendo o tal do trabalho, e na hora de entregar o trabalho, a professora disse que não ia aceitar, porque aquele trabalho, aquele desenho estava a cara do Bolsonaro. E o teu filho não fez em casa, ele fez durante a aula. Durante a aula. E por que, de onde ele tirou esse desenho? Instruído pela própria professora, né? Era Denis Diderot, o filósofo que ele era para desenhar. Ele desenhou conforme ele viu nos livros, na pesquisa que ele fez. Conforme a imagem que ele tinha, né? Bom, e aí o que aconteceu em seguida? Quando ele entregou para a professora e ela falou isso para ele, ele disse que não, que ele ia entregar aquele trabalho porque ele não ia fazer outro. E ela disse que se ele insistisse em entregar aquele trabalho, que então ele ia ganhar 0 pelo trabalho. Daí ele voltou na classe, né, onde estavam os outros 2 colegas que também tinham ajudado a fazer o trabalho, e no fim eles acabaram amassando o trabalho, botando fora, porque até então eles iam refazer, como ela tinha falado, né? Só que quando ele chegou em casa e ele me contou, eu disse que eu não aceitava aquela situação, que era inaceitável o que ela tinha falado. Inclusive, o computador dela incita o ódio, né? Porque no computador dela tem imagens de fora Bolsonaro, e eu tenho até a foto aqui, se precisar, né? Você enviou para nós as fotos, e que chama a atenção o notebook aberto, e aí tem alguns adesivos no notebook. Exatamente. E quando ele chegou daí em casa, né, ele me explicou a situação, eu logo retornei para a escola, mandei uma mensagem pedindo um horário para conversar com a professora e a diretora. Daí, quando eu cheguei lá, eu fui, na verdade, por conta, porque elas não me agendaram horário nenhum, né, e eu comecei a contar a história para a diretora e não senti apoio. Ela disse que o certo não era o Gabriel ter colocado no lixo e que era para ele, de repente, refazer um trabalho para entregar para a professora. E eu não aceitei, sabe? Eu disse que eu queria conversar com a professora e ela daí sugeriu que a gente colocasse a par para a professora, então, para ver o que a professora tinha a dizer. Quando a professora chegou, ela alegou que todo o trabalho do Gabriel estava ruim. Daí eu disse, bom, mas não foi isso que tu falou no momento que ele entregou o trabalho. Daí eu disse, mesmo que o trabalho todo estivesse ruim, ela tinha que ter aceitado o trabalho e ter dado 0 como nota, então. Mas não ter devolvido o trabalho ou mandado rasgar. Além dele, do teu filho, outros 2 participaram com ele. Os pais dos outros também estão revoltados ou não se pronunciaram? A mãe do outro colega ficou sabendo hoje. Da situação. Da situação. Bom, hoje, como foi na quarta-feira passada, nesta quarta, hoje, portanto, era para novamente entregar o trabalho. O teu filho entregou o trabalho? Não, porque eu disse para ele que não era para ele refazer o trabalho. E quando ele falou para ela que ele não refaria o trabalho, porque a mãe dele tinha dito que não era para ele fazer, ela chamou ele de mimado, gritou com ele dentro da sala de aula e mandou ele para a secretaria. Bom, o que tu fez a partir daí? A partir daí, eu comecei uma saga, assim, tentando resolver o problema do meu filho, porque eu primeiro tentei na secretaria, porque o que eu queria, na verdade, era a nota do meu filho. Ela avaliando ele
em cima do trabalho que ele tinha entregado. Mesmo que tirasse uma nota ruim. Mesmo que tirasse uma nota ruim. E outra, ela também não poderia avaliar ele inspirada no ódio ao Bolsonaro, né? Porque se ela for avaliar meu filho assim, não tem como aceitar, né? Não é local de política, na tua opinião? Não, de jeito nenhum. O professor tem um poder enorme de influenciar, sabe? Então eu não aceito que incita o ódio dentro da sala de aula se eu não ensino. Eu não falo para os meus filhos em quem eles devem votar, porque eu já tenho filho de maior, sabe? E eu não fico dizendo em quem devem votar e nem fico atacando político nenhum, entende? Graças a Deus o meu político outro, entende? Acho que não é a situação dela, né? Mas, enfim. Daí eu fui registrar um boletim de ocorrência, eles disseram que era pessoal, né? Que eles não tinham como fazer nada. Daí eu fui no conselho tutelar, fui muito bem atendida por 2 meninas lá, que me instruíram que eu fosse, então, ao Ministério Público e até à rádio, né? Porque ali no conselho elas também não iam poder resolver meu problema. Daí, quando eu cheguei em casa, recebi uma ligação de um senhor, também do conselho tutelar, me instruindo que eu tentasse resolver numa boa, numa conversa, né, que não era para eu ir adiante, que ia ser melhor para o meu filho, assim. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe, pensando, será que isso é uma ameaça? Será que eu entendi direito? Será que eu entendi tudo errado, né? Mas eu disse para ele que eu ia levar adiante, que eu ia no Ministério Público, que eu ia ligar para a rádio e que talvez sim eu fosse acompanhar meu filho amanhã de manhã, porque amanhã eu tenho que acompanhar meu filho, porque elas já se cercaram, né? A CREA está a favor delas e eu até agora eu não encontrei alguém para defender, um amparo para defender meu filho. Bom, Renato, Arthur e ouvintes, antes de falar com a mãe, nós falamos com a vice-diretora da Escola Estadual Moisés Cândido Veloso, falamos que iríamos entrevistar a mamãe, que tinha um direito, e ela procurou a rádio para expor esse assunto, e a escola também, obviamente, também tem o direito de se pronunciar, se assim achar melhor. A princípio, não irão se pronunciar, mas eu coloquei à disposição o horário, diz o horário que eu iria entrevistar essa mãe, e que a escola também tem direito, se assim quiser, de esclarecer os fatos. Mas, a princípio, não irão fazer, Renato. Bom, é importante que se registre isso, Joel, de que antes de trazer esta mãe, antes de trazer este relato, a escola foi comunicada e a ela foi oferecido espaço para que esclareça, para que traga o que a escola, como que a escola vai buscar solucionar isso, né? Que, aliás, eu estranho, tem algumas coisas aí que eu estou estranhando bastante. E já vamos, a primeira é esta ligação que esta senhora recebeu do Conselho Tutelar, quer dizer, ela foi no Conselho Tutelar, relatou tudo, 2 conselheiras aconselham ela a levar o caso para o Ministério Público, depois ela recebe a ligação de um conselheiro que pede para ela não ir adiante e tentar acertar assim. Mas será que este conselheiro tutelar soube de todos os detalhes, que esta mãe foi primeiro à escola para tentar resolver e que não foi resolvido? Será que este conselheiro tutelar sabe de tudo para ligar para esta senhora e com que intenção, né? Dizer para ela não fazer o que as outras 2 conselheiras a ela disseram. Então já é um primeiro ponto que chama bastante atenção e que a gente fica com um pé atrás. Segundo, né, por que é que não marcaram o encontro entre a mãe, a professora e a diretora quando ela solicitou? Terceiro,
o computador, o notebook de propriedade da professora que está lá com prints, com dizeres fora Bolsonaro e assim por diante, hein, senhora? Este notebook, será que ele é da professora particular ou será que ele é da escola? A senhora sabe isso, não? Eu não sei te dizer, não mas sabe. O que eu esperava era que a diretora tivesse se posicionado e questionado essa professora a respeito desses adesivos. Sim, sim. Não, eu estou lhe perguntando isso porque eu imagino o seguinte: se pode estar com um notebook com ataques a um presidente, eu pergunto o seguinte: se este menino que não teve aceito o seu trabalho, se este menino entrar na sala de aula com uma mochila e lá escrito fora Lula, Lula ladrão, o teu lugar é na prisão, e coisas assim, como é que ficaria? Será que a professora também aceitaria? Ou será que ela mandaria ele deixar a mochila do lado de fora, mas o notebook pode ficar dentro da sala? Quer dizer, a gente começa assim a imaginar, a perguntar. O seu filho fala alguma coisa com respeito à maneira que esta professora conduz as aulas? Ela usa de política também ou ela fica estritamente na matéria de história? Pois é, foi isso que eu ainda comentei com o Gabriel. Ela não tem o direito, e falei para ela mesmo hoje, pessoalmente, que ela não tem o direito de falar em sala de aula que é feminista, que ela gosta muito de falar, né? Ela não tem direito de falar sobre político de estimação. E ela não é paga para isso. Que ela fosse para a escola para fazer aquilo que ela é paga. Que fora da escola ela pode e deve ser o que ela bem entender. Agora, dentro da sala de aula do meu filho, eu não vou aceitar. Mas então ela tem feito política durante as aulas? Bom, só pelo fato de ter os adesivos no note, ela já deixa claro, né, o posicionamento político dela. Não, tudo bem, o posicionamento ela pode ter, né, é um direito dela, mas ela na sala de aula, o seu filho lhe disse alguma coisa, se ela fala sobre política, fala mal, por exemplo, de um político e fala bem do outro ou não? Eu não cheguei a perguntar para o Gabriel, a gente comentou só sobre essa situação, né? Mas como ela falou que estava a cara do Bolsonaro e que ela tinha entendido o trabalho dele como um deboche da cara dela, eu entendo que ela fala de política sim. O seu filho, ele fez o trabalho com um outro colega, foram entre dois, né? Foram entre três. Entre três. Como é que ficou no caso, então? Todos os três estão com 0. Todos os três não entregaram. Ou teve algum aluno que refez para entregar? Eu acredito que ninguém fez para reentregar, sabe? Não cheguei a perguntar. Eu fui lá e só falei em nome do Gabriel, sabe? Não cheguei a falar em nome dos outros colegas, mas parece que a mãe de um outro colega também ia lá questionar o posicionamento da professora. E a menina parece que tinha levado na brincadeira, né? Só que eu não levo esse tipo de situação na brincadeira. Olha, eu só quero trazer uma notícia aqui, aproveitar neste assunto, porque houve um aluno que foi humilhado também. Eu entendo que isso é uma humilhação. É uma humilhação porque se o aluno fez o desenho do trabalho, o desenho dele ficou parecido com o rosto do Bolsonaro, a gente não tem como saber porque não tem esse desenho, foi jogado no lixo. Mas se ele ficou parecido com o rosto do Bolsonaro, eu quero primeiro acreditar que este menino não é desenhista. Nós temos crianças, por exemplo, que têm queda
pelo desenho. Nós temos crianças que têm queda pela música, nós temos crianças que têm queda pelo futebol. Eu, por exemplo, nunca fui bom no desenho, sempre fui muito ruim no desenho. Então, me parece pelo menos que a aula não era de desenho, me parece que a aula era de história. Se a aula era de história e a professora manda fazer um desenho, ela mandou fazer um desenho de acordo com o que o aluno consegue fazer. Se ele ficou parecido com uma bola, com uma pessoa, com um lago, é o que ele certamente teve a possibilidade de fazer. E ele, neste momento, ele foi literalmente humilhado. Eu penso, pelo menos, que este aluno foi humilhado, diretamente humilhado. Olha, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou uma nota hoje em que repudia a atitude do professor Messias Basques, responsável por humilhar um aluno da escola Avenues em São Paulo, durante uma palestra da indígena Sônia Guajajara. Segundo a confederação, professores e educadores precisam estar preparados para a diversidade de ideias e para ouvir opiniões contrárias às suas. Abre aspas. Só assim a escola conseguirá formar cidadãos que sabem conviver em um ambiente democrático e com espírito de coletividade. Esta é uma nota da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, porque um aluno foi humilhado justamente por não concordar com o que estavam tentando colocar para estes alunos. Então, tem que ficar muito claro que o professor, ele está sendo pago para ensinar as matérias que ele fez a faculdade. Se é geografia, se é história, se é matemática. Tem que parar com essa história de querer incutir no aluno que ele tem que ser isso ou aquilo, não importa direita ou esquerda, não importa Grêmio ou Inter. Ele tem que ser o que ele quer ser, ué. Tem que parar com essa história do professor achar que o que ele pensa é o certo. Até pode ser, mas necessariamente não é. Vamos parar de doutrinar os jovens. Deixa o jovem com a sua cabeça, deixa ele progredir por conta. Por que doutrinar o jovem? Eu não consigo entender isso. E é isso que muitos professores estão fazendo no ensino fundamental, no ensino médio, inclusive nas universidades. Estão fazendo direto. Aliás, nós temos aqui, por exemplo, o ouvinte Rogério Vitorazzi. Ele diz assim, gostaria de parabenizar o Renato pelas palavras, é isso mesmo. Não devem falar em quem votar. Então, nem A nem B, nem Grêmio nem Internacional. Eu só peço aos ouvintes que queiram que a gente leia os seus recados, que, por favor, se identifiquem, né? Mesmo que a pessoa não queira o seu nome no ar. A gente respeita, mas para o programa a pessoa tem que estar identificada e coloca, não quero o meu nome no ar, a gente respeita, tá certo? Bom, a senhora agora pensa em fazer o quê? A senhora vai seguir o conselho das duas conselheiras tutelares e vai ao Ministério Público ou a senhora vai recuar e deixar por isso mesmo? Eu vou levar adiante, sabe por quê? Porque a nota do meu filho ainda não ficou resolvida, né? Eu fui em 3, 4 lugares hoje e ele continua sem nota. E ele não vai refazer o trabalho. Ele vai ter que ser avaliado pelo trabalho que ela não quis aceitar. E eu vou adiante também, não por acreditar na justiça, né? Porque eu não acredito.
mas porque eu acredito que o que eu estou defendendo é certo. Bom, Renato, queremos agradecer a essa mãe, falando a respeito do filho, em que, segundo ela, não teve o trabalho aceito na escola Moisés Cândido Veloso, e salientamos de que a escola foi avisada e tem também o espaço garantido para fazer o contraponto e dar a versão da escola, se assim quiser. Obrigado, professora. A Rádio Independente, programa Na Boca do Povo, se propõe a isso, a ouvir a população nos seus anseios, e obrigado por ter procurado a rádio. Obrigado à rádio, obrigado Joel, obrigado Renato. Obrigado. Espero que isso fique resolvido e que, por vir a público, né, alguém se levante para me defender, porque sinceramente eu não sei nem onde buscar defesa para o meu filho, porque as professoras têm a CREA, né? E os alunos, tem quem para defender? Eu até, me permite uma pergunta, a senhora não tem, porventura, receio de que este fato agora possa prejudicar o seu filho na escola? Eu levanto a questão pelo seguinte, porque esta professora vai ser professora dele até o final do ano, podem outros professores, por uma ou outra razão, não concordarem e também mudarem a maneira de atendê-lo. A senhora não pensa nessa situação? Penso. E, inclusive, não tenho como mudar ele de escola agora, porque senão mudaria, né? A gente mora aqui no bairro Hidráulica. Eu registrei boletim de ocorrência já por medo desse fanatismo, porque eu tenho medo de gente fanática. E falei pra ela mesmo, né, que eu tinha medo de gente fanática, que era por isso que eu ia registrar boletim de ocorrência contra ela, por medo de perseguição ao meu filho. Tenho medo, sim. Bom, Renato, esta e Arthur, a mãe de um menino estudante da Escola Moisés Cândido Veloso, que esteve conosco na Boca do Povo, em nome do CFC Vitória, a sua melhor direção. Tudo bem, Joel. Aqui você tem vez e voz. Independente na Boca do Povo.